o professor Irelânio tem um formulário. Quem quiser fazer pergunta vai ter que se identificar e preencher apropriadamente o termo lá e colocar na urna, que vai ser sorteado e nós vamos aqui fazer pergunta. Quem fizer a pergunta tem que estar presente por ocasião do sorteio do papel, tá? É da regra do debate. Gostaríamos também de pedir que as manifestações, não tem como proibir, mas que elas sejam contidas principalmente para que o debate seja mantido no nível de esclarecimento que a gente espera que ocorra. Tá? Então, eu gostaria de não ter que intervir durante algum momento, mas se for necessário, tá? Mas se todos mantivermos as manifestações dentro do que a civilização exige, não vai precisar acontecer isso. Ok? Então, eu gostaria de apresentar as 4 chapas que concorrem nesse pleito. A chapa 1 é o FCG Experiente e Renovada, professor Vicemário Simões, candidato a reitor, e Camilo Alisson Simões de Farias, candidato a vice-reitor. Vicemário é doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba e Camilo é doutor em Engenharia pela Universidade de Heiden, no Japão. Por favor. A chapa 2, Criar e Renovar, professor Marcos Vinícius Lia Furc, candidato a reitor, doutor em Química pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, e Luciênio de Macedo Teixeira, candidato a vice-reitor, doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. A chapa 3, Muda o FCG, candidata a reitora Rosilene Dias Montenegro, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, e Alexandra Vieira de Lacerda, doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. E a chapa 4, o FCG Novos Rumos, John Kennedy Guedes Rodrigues, doutor em Engenharia pela Universidade de São Paulo, e candidato a vice Luiz Henrique Hermínio Cunha, doutor em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal de Paraíba. Para a primeira rodada, que é a apresentação das chapas, nós vamos sortear a ordem em que cada uma das chapas vai se apresentar. Lembrando que, quando faltar 30 segundos para o fim de cada fala, vai haver um aviso sonoro aí com essa sineta de bicicleta que a Aguinaldo está controlando. Né? Não, mas está pegando para pegar a parte livre, se você não quer. Era bom não, né? Porque não tem questão de autorização nenhuma, nada, né? Não foi feito nada de imagem, é bom pegar só alguns flashes direto, não é tão bom. Viu? Não sou intérprete de Libras, tá entendendo? E não sou intérprete daqui. Era bom que não tivesse a interpretação, porque hoje nós não temos intérprete de Libras na UFCG. Aí dá a impressão de que nós resolvemos o problema, e nós não temos. Tá certo? Chapa 2, a segunda. Chapa 1 e chapa 3, na sequência. Essa sequência, ao contrário, já define o último bloco, que vai ser das considerações finais. Tá? Então, o bloco final vai ser 3, 1, 2, 4. Então, inicialmente, passar a palavra para a chapa 4 para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós não viemos aqui só apontar problemas, e sim discutir e apresentar propostas na chapa 4. As nossas propostas estão diretamente relacionadas a um novo projeto de universidade, um projeto que visa estabelecer políticas da instituição em suas metas,
para ensino, pesquisa e extensão, para capacitação dos docentes, para capacitação dos técnicos e atendimento melhor à comunidade acadêmica, se tratando de alunos. Precisamos ter um plano de capacitação intensivo, porque dos 1.500 professores que nós temos hoje, 600 não têm doutorado. Imagina os técnicos, que são 1.500 também, sem nenhum plano de capacitação. São 5.000 vagas de alunos ociosas, devido à evasão. E a Pró-Reitoria de Extensão delegada a um terceiro plano. Então, em nossas propostas, eu venho defendendo isso, explicitando, discutindo e apresentando nos debates 3 pilares fundamentais para estabelecer um modelo de gestão para a UFCG no próximo quadriênio. Quais são? O primeiro é a autonomia administrativa e financeira dos centros, através de uma proposta simples e exata, a definição da matriz orçamentária. Em 14 anos de existência, a UFCG não tem uma matriz orçamentária. Isso impede que o diretor possa estabelecer com a comunidade um diálogo e definir as prioridades de execução desse orçamento. Segundo, a modernização da administração. Hoje, a gente vive na era do papel e do malote. Somos a única instituição que temos uma biblioteca não informatizada. Precisamos melhor gerenciar o conhecimento e as informações nessa universidade. Somos uma universidade multicamp. E terceiro e principal, na minha opinião, o diálogo e a transparência. Nós acreditamos que esses 2 elementos são essenciais para remover arestas e tensões e propor à comunidade, discutir com a comunidade seus problemas em cada campus. Somos uma universidade multicamp, somos uma universidade única, não existe uma universidade do sertão, não existe uma universidade fora de sede, não existe uma universidade de sede, existe a UFCG. E precisamos resgatar essa unidade, essa integração. Temos 21 cursos replicados na UFCG, Engenharia Civil em Pombal, Engenharia Civil em Campina Grande e etc. Mas não temos integração. Então precisamos de um modelo de gestão descentralizado e que escute a comunidade nos diversos segmentos. Bom dia, é uma grande alegria estar aqui, poder debater as nossas ideias. Creio que na universidade nós temos poucas oportunidades de estabelecer efetivamente um diálogo. A nossa proposta está comprometida basicamente com a construção de uma universidade diferente da que nós temos hoje. Isso não quer dizer que a UFCG não tenha enormes potencialidades, assim como Cajazeiras. Nós temos enormes potencialidades, porém nós temos que avançar na consolidação da UFCG. E isso passa por uma questão fundamental, que é a definição clara de quais são as nossas prioridades. E a prioridade da nossa chapa é que a gente tenha uma universidade que esteja comprometida com a qualidade da formação dos estudantes, que esteja comprometida com a produção de conhecimento através da pesquisa e que esteja comprometida no estabelecimento do diálogo interno e também com a sociedade através da extensão. Nós não estamos satisfeitos com a universidade que nós temos. Nós temos muitas carências, muitas dificuldades. A universidade, a administração central não tem conseguido dialogar e escutar efetivamente qual é o desejo da universidade, e a universidade cobra transformações. Ela sente que é o momento dessas transformações serem efetivadas. Então, no próximo dia 30, nós temos a oportunidade de aderir a um novo projeto, a uma nova mentalidade, a novos rumos para a nossa universidade. E é nessa direção que nós vamos tentar responder as perguntas de vocês, conversar aqui nesse debate, para que a gente possa iniciar novos rumos na UFCG. Obrigado. Chapa 2 agora. Bom dia. Bom dia. Essa talvez seja a plateia mais jovial que está encontrando agora nesses debates. Eu sou o professor Luciano Teixeira, eu sou hoje diretor do Centro de Humanidades,
Sou músico. Uma coisa que eu me orgulho muito aqui na universidade é ter feito parte da criação do curso de Arte e Mídia, lá em Campina Grande. E eu sempre dou esse exemplo para deixar claro que desafio e vontade de fazer é algo que motiva tanto a mim quanto ao professor Marcos. Desafio no sentido de você ousar, de você tentar ver e fazer diferente. Nossa chapa, ela está colocada em 3 itens que eu acho básicos. A questão da transparência, você tem as informações ao público. A questão da matriz orçamentária, o professor Kennedy já comentou agora há pouco. E a questão de um orçamento participativo, que a comunidade possa opinar naquilo que ela deseja e que ela quer fazer para o seu futuro. A gente entende também que esse modelo de gestão que hoje existe na universidade, ele não dá mais conta, porque a gente tem ouvido muito, por onde passamos, a ideia de que alguma coisa foi dada para o campus A ou o campus B. Nada é dado aqui, gente. Aqui é tudo por merecimento, aqui é tudo por necessidade, e essa coisa de personalizar demais a administração, ela não é boa, ela não é moderna. É preciso que você tenha uma vivência, uma experiência mais republicana, em que o orçamento, a discussão dos temas principais seja posto para o público, para a comunidade. Então é nesse intuito, nesse desejo que nós nos colocamos. Interessante é que, como o professor sempre diz, não é uma questão de levar por momento de devaneios, consolidar essa instituição pelo futuro de todos nós, dos jovens que estão aqui na região. Esse é o compromisso da Chapa 2. Um compromisso que estará presente na administração, não fisicamente, ou momentaneamente em alguns instantes. Nós estaremos presentes pela prática administrativa. E por fim, o que pedimos aos senhores, e assim que nós vemos, professor Luciano e eu, que está no momento dessa universidade ser administrada invertendo a pirâmide. Aguinaldo diretamente na mesa, a plateia, a comunidade do Campus de Cajazeiras, convidados, a imprensa, ao companheiro de chapa Camilo, aqui ao lado. Bem, porque eu coloquei meu nome à discussão e fui escolhido por um grupo de trabalhos para concorrer ao cargo de reitor? Porque conheço essa universidade e vivo ela diuturnamente. Porque conheço cada uma de suas potencialidades e de suas fragilidades. Porque já é reconhecido que sei conduzir essa universidade nos parques de recursos orçamentários para aí adversa a ser mais parcimonioso e a definir prioridades. Porque participei desde o início e bem antes ainda da criação da UFCG, do projeto que foi delineado e desenhado para que a gente pudesse executar. Porque trabalho diuturnamente com planejamento e sei, faço a autocrítica, que a nossa universidade ainda não está pronta. Mas com a permanência, com o convite de assessores responsáveis e competentes, a gente pode deixar ela no patamar de que nós queremos vê-la. E porque, enfim, conheço cada palco desse chão, do sertão, do Curimataú, do Cariri e do Piemonte da Borborema. Então são esses valores e que me qualificaram a colocar meu nome à disposição da comunidade universitária. Mesmo assim, por pensarmos assim, colocamos à disposição da comunidade a nossa formação, a formação de um homem íntegro, cidadão, a nossa experiência acadêmica administrativa, do qual você já conhece, que desenvolvi como pró-reitor de ensino, que participei ativamente do processo de expansão dessa universidade, promovendo inclusão social. E por compromisso e disposição para um trabalho sério que está apresentado na nossa carta-programa, ou seja, no nosso plano de trabalho. E por conta disso, é que está ancorado em valores e compromissos democráticos, está edificado em vários princípios. O princípio da cidadania, promover a cidadania cada vez mais. O compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade e, consequentemente, inclusiva. A defesa do exercício pleno da democracia. Os valores às pessoas e ao seu trabalho
e a gestão democrática, dialógica e participativa com a comunidade. Esses valores, esses princípios e essa pujança que eu tenho, essa dedicação que eu tenho ao CG, me colocaram e me qualificaram para concorrer a esse importante cargo. Espero contar com vocês no dia 30 de novembro, Chapa 1, Vice-Mário Camilo, que a gente possa avançar cada vez melhor na nossa UFCG. Vou passar a palavra para o professor Camilo, nosso companheiro de chapa. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho sobre a nossa história pregressa, como o professor citou, e sobre as nossas propostas, né, para o UFCG e para o campus de Cajazeiras. Eu gostaria de dizer que eu sou filho dessa terra, eu sou daqui de Marisópolis, bem aqui pertinho, e fui convidado, né, para participar dessa chapa. E sou filho da UFCG, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande, e lá eu tive a oportunidade de ser monitor, de ser bolsista de iniciação científica, de poder utilizar um instrumento tão importante quanto o restaurante universitário, de poder ter uma mobilidade acadêmica internacional, tudo isso oferecido pela Universidade Federal de Campina Grande. Eu tenho vivido intensamente essa universidade e tenho recebido muitas graças dela. Enquanto professor, apenas com 7 anos de instituição, aqui no campus de Pombal, sou professor da Engenharia Ambiental e Engenharia Civil, eu tive a oportunidade de ser coordenador administrativo da nossa unidade acadêmica, tive a oportunidade de ser coordenador do curso de Engenharia Ambiental e agora estou no 3º ano como vice-diretor de centro. E nessas posições eu trabalhei arduamente para que a gente conseguisse evoluir o nosso campus em todos os sentidos, desde a arborização, a urbanização, a parte de assistência estudantil. E enquanto ocupei esses cargos, eu trabalhei veementemente em cada uma dessas posições. Enquanto coordenador do curso de Engenharia Ambiental, a gente passou pelo reconhecimento desse curso e nós tivemos nota 4, que é uma nota excelente, entre as melhores notas do Brasil. Então eu assumi todas essas responsabilidades nesses tempos. Sou coordenador do laboratório, sou professor de iniciação científica, oriento na iniciação científica, sou coordenador de projeto de Probex, sou professor da pós-graduação e trago toda essa experiência para somar com a experiência do professor Vicemário, um professor que está na série e entende a série, e eu que estou fora de série. Onde também me formei como aluna lá. Então, desde 84 eu estou na universidade, mas não pareço, né? Eu sou a primeira mulher candidata à reitora da Universidade Federal de Campina Grande. Eu e a professora Alexandra formamos uma dupla de gente que tem muita coragem, de mulher que além de ter muita competência e capacidade para gerir essa universidade, tem muita coragem. Queremos ser reitora e vice-reitora para fazer uma universidade cidadã, inclusiva, participativa, que dê atenção aos nossos estudantes por meio do fortalecimento da permanência e da assistência estudantil, que apodere nossos professores e nossos técnicos por meio da capacitação docente e da capacitação de técnico administrativo, que coloque a nossa universidade com a sua força, com a sua pujança política, dentre as melhores universidades do nosso país. E que enfrente os temas polêmicos e os temas que estão aí no cenário nacional, no cenário local. Então, nós temos história de 25 anos defendendo esta universidade, não é discurso não, é história de defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada. Por isso, nós somos contra essa PEC que vai acabar com a nossa universidade. Nós somos contra a reforma para o ensino médio. Nós somos contra a escola sem partido. Nós somos a favor do voto paritário para acabar e diminuir essa prática clientelista que existe na nossa universidade. Nós estamos nos candidatando a reitora e vice-reitora da Universidade Federal de Campina Grande para colocar no século XXI.
servidores técnicos administrativos, estudantes do CSP, nós somos o SCG e estamos juntos para fazer uma mudança. Muda o SCG! Que alegria, gente. Vamos manter essa alegria, vamos manter essa energia. Alexandra Vieira, Chapa 3, nós estamos aqui defendendo um projeto de gestão que vai estar dialogando com cada um de vocês, com todos os segmentos da nossa universidade. Porque a universidade é uma só, não tem fora de sede, não tem sede, é uma só e precisamos trabalhar por isso. E nós, enquanto gestora, temos sim coragem, temos sangue nos olhos. Somos mulheres com muita força, com muita competência para ditar um plano de gestão. Gostaríamos de dizer que nossa gestão, ela perpassa por instrumentos, não é uma gestão vazia. Nós estamos colocando instrumentos muito decisivos. Instrumento que fala de transparência, que fala de participação e que fala de integração. Vocês são jovens, mas amanhã vocês estarão ocupando os nossos cargos. Nós vamos trabalhar pelo futuro dessa universidade. E com vocês nós vamos construir, sim, uma universidade cada vez mais forte. Estamos no nosso plano de gestão falando de autonomia, falando de consolidação, falando de assistência estudantil, mas falando de pós-graduação, passando por a internacionalização do conhecimento, inovação tecnológica. Precisamos nos adaptar a esse mundo moderno. E vocês jovens sabem exatamente o que nós estamos fazendo. Então, diante disso, nós estamos realmente pedindo força, energia para a gente mudar essa universidade, fortalecer um plano de gestão que possa ser um diferencial. Vocês jovens sabem muito bem o que é um diferencial positivo. E a gente espera demonstrar nas nossas falas, mas sobretudo nas nossas ações, nas nossas histórias, que vocês possam Chapa 2 será a primeira a perguntar. Nós vamos perguntar para a Chapa 4. De novo, um assunto recorrente, professor Kennedy, professor Luiz Henrique. Nós temos travado uma luta com a questão do orçamento, seja por corte, seja por execução. Não é? Ora, nós nos justificamos, há justificativa que há corte, ora, há problemas de execução, que já foi apresentado em vários debates. A nossa pergunta da posição da Chapa 4 é quanto à questão da alocação de mão de obra e auxílio a estudantes. Em 2012, em locação de mão de obra, nós gastamos 8 milhões, números arredondados. Em 2015, 18 milhões e meio. Auxílio financeiro a estudantes, em 2012, quase 8 milhões. Em 2015, o valor baixou um pouco. Qual a posição da Chapa 4 nesse perfil de gastos, auxílio estudantil e locação de mão de obra? Ótima pergunta, professor. E eu venho debatendo no pleno, o professor Antônio aqui é testemunha, sobre a efetividade, eu declarei aqui na apresentação, sobre a definição do orçamento ou da matriz orçamentária. Quem tiver dúvida se existe uma matriz orçamentária na UFCG, procure no site. Não existe. Agora você entra no site da Universidade de Santa Maria e vê a matriz toda colocada. Não especificamente só a alocação de mão de obra, não especificamente só a assistência estudantil. Nós temos que definir a matriz para todas as pró-reitorias e para todos os centros. O que nós defendemos, efetivamente, é a autonomia das pró-reitorias, da reitoria e dos centros. Eu sou diretor de centro e estamos em novembro, eu não recebi um tostão para comprar nenhum equipamento. Pelo contrário, se eu quiser um computador, um ar-condicionado, todo mundo sabe aqui onde é que a gente vai pedir. Não é, professor Antônio? A gente sabe onde o data show está localizado, por onde tem que passar. Vagas na universidade. Quem planeja a universidade? Quem está com a chave do cofre e domina o orçamento com mão de aço? Nós precisamos tornar o orçamento participativo. Como? Definindo uma matriz orçamentária
para cada pró-reitoria, para cada centro, para que o professor Antônio possa discutir com Cajazeiras. Vamos contratar terceirizados, vamos gastar quanto na assistência estudantil com o pró-reitor. É o que nós pensamos uma nova administração, da autonomia. Quando se reporta ao diretor do centro, fizemos isso em Pombal, em Campina Grande, em Souza ontem, no caso aqui o professor Antônio, é porque o diretor do centro não tem autonomia, ele não tem orçamento para executar. Chega de improvisação, chega de atendimento imediatista. É verdade que o orçamento é cortado, chega de última hora, mas não dá para justificar mais assim. É isso que queremos dizer à comunidade, que os professores desse campus possam refletir sobre essa situação. Se queremos uma universidade moderna, autônoma, precisamos começar pelo centro, pelas unidades acadêmicas. Dar autonomia à direção de centro é o nosso compromisso. Ótimo que a chapa 2 tem incorporado a descentralização e a autonomia dos centros a seu discurso. Nós vimos no primeiro debate, no segundo debate, no terceiro debate, defendendo isso, e no pleno o professor Antônio como é testemunha há 3 anos. Precisamos, repito e reitero, defender cada tostão que entra na universidade e colocá-lo com transparência. Artigo 37 da Constituição. Devemos ser transparentes, impessoais, né, e com eficiência. Não podemos jogar na mão do salvador da pátria ou do piloto de avião, como foi dito em Pombal, o orçamento da universidade. 80% do orçamento é concentrado na reitoria. Isso não pode mais existir na UFCG que pensamos e que defendemos. Chapa 4, pergunta para quem? Nós, chapa 1, claro. Vou usar a palavra do professor Marco Vinícius. Nessa caminhada, professor, pelos diversos centros, nós estamos recebendo várias reclamações sobre o tratamento dado de alguns pró-reitores a estudantes, professores e técnicos. Nesse sentido, eu pergunto ao professor Mário, se escolhido pela comunidade democraticamente, qual o perfil dos pró-reitores e da sua equipe que será escolhida, ou o senhor vai manter a mesma equipe que administra essa universidade? A competência de escolha dos assessores tem duas: competência e trabalho full-time. Lógico que a gente vai reunir todos os apoiadores, os que estão abraçados, independente de ser de oposição, para construir uma nova equipe. A equipe deverá ser recomposta em algum local ou outro pelo perfil de cada um deles. Mas, com certeza, a gente haverá de fazer uma modificação. Isso é natural no processo de mudança. Não tem como. Vocês estão propondo mudança, nós também temos mudança. Vimos, já fiz autocrítica, onde nós erramos. E não vamos repetir o erro. Porque seria o quê? Insano para a comunidade. Eu identifico as pessoas que já não dão mais conta do recado, já não deram, mas deram contribuição de alguma forma. Então é preciso a gente renovar, oxigenar, arejar o ambiente. E isso eu me proponho. E isso está posto na nossa carta programa, ou seja, no nosso plano de trabalho, toda a composição da próxima equipe que fará parte da gerência dessa universidade pelo quadriênio 2017-2021. Pode ter certeza disso, querido. Pode apostar. Nós fazemos parte do corpo só. A nossa bandeira, a nossa luta, o nosso partido é o UFCG. Haverei de rever isso, com certeza, porque eu tenho competência e compromisso e estou claro desses meus valores pessoais e morais. Farei, com certeza, a mudança necessária, oportuna, adequada e conveniente para tornar o UFCG cada vez melhor. Para mim, o primeiro critério
teve um comportamento criado constante e permanente com as pessoas. As pessoas que estão aqui, pode ser de postulações diferenciadas, eu respeito muito isso, mas sabe o que eu estou falando. Aqui nesse campus, ou em toda a universidade, eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que pensam diferente, e é normal num processo democrático. Mas de respeito, tenho certeza que todos têm por mim uma confiança mútua. Bom, agora a chapa 1 pergunta obrigatoriamente para a chapa 3. Então, a pergunta dirigida à chapa 3, por questão da regra do debate, trata-se de recursos humanos. Como é de conhecimento de todos, a categoria de docentes da Instituição Federal de Ensino Superior é composta de duas carreiras, a do Magistério Superior e a do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, que nós rotulamos e chamamos de EBTT. Ao consultarmos a carta programa dos demais postulantes, não constatamos nenhum registro em termos de proposta para a carreira de EBTT, em que temos docentes lotados na Escola Textil de Cajazeiras, aqui nesse campus, e na unidade acadêmica de educação infantil, vinculada ao centro de mandato do campus sede. Pela questão, professor de EBTT, de ensino fundamental, de ensino médio, é professor da carreira do magistério superior. Ele tem a mesma, eles têm a mesma direito e condição para ter o investimento. Retifico, não é professor do magistério superior, mas é um professor que está dentro das regras que são as mesmas para o magistério superior. Então, eles têm o mesmo direito que nós temos, docentes do magistério superior, à capacitação docente. Isso é algo que está faltando na nossa instituição. E a capacitação docente, em termos de mestrado e doutorado, é apenas o começo da capacitação, porque ela precisa ser também incentivada e afirmada por meio das condições para pesquisa e para a extensão. Então, o que acontece na nossa instituição é um descaso em relação à formação e capacitação de nossos docentes, seja BTT, seja do magistério superior, seja, inclusive, e principalmente dos técnicos administrativos. Então, o professor que é vice-reitor, secretário de planejamento, que tem toda essa experiência, por que ainda não fez, nesses anos todos de experiência, essa formação e essas políticas e essa abertura para que nossos professores sejam... Professora, fizemos e fizemos muito. Elas estão conversando. É preciso enxergar com os olhos, né? De qual a senhora vê as pessoas. Comprovado que na nossa carta programa tem metas bastante definidas para essa carreira tão importante que é a formação dos nossos jovens que ingressarão no ensino superior. Como, por exemplo, a Escola Textil de Cajazeiras tem orçamento próprio destacado na LOA. E em consonância com a direção do centro, muitas atividades comuns, o centro ganha com isso. Nós estamos regulamentando, a um pedido já antigo aqui, as atividades de monitoria e de extensão com recursos próprios, oriundos, né, da própria escola e que estão disponíveis no orçamento da universidade. E para a UEI, que é a nossa antiga creche, Unidade Acadêmica de Educação Infantil, nós vamos viabilizar, como já temos feito, quando é possível, porque o orçamento do CH não é suficiente, que a gente sabe disso, no centro sabe o que eu estou falando, suplementar ao CH recurso orçamentário além do orçamento disponível. Mas parabéns pela qualidade de vocês. Vocês terão aqui a Rosilene e a Alexandra como as reitoras que vão defender a carreira de vocês com unhas e dentes. Muda o FCG. Agora a chapa 3 pergunta para a chapa 2. Bom, ao longo desses debates,
ficou muito interessante. As pessoas estão vendo as demais candidaturas, como a comunidade da UFCG se sente expressada, representada na firmeza de Rosilene Alexandre. Então o povo está mudando os discursos. Vejam lá no nosso Face, Muda UFCG, desde o primeiro debate até hoje, como houve mudanças. Chapa 2. Gostaria de saber, diante da PEC 55, que vai retirar os direitos dos trabalhadores, qual a sua posição? É a favor ou é contra? Sem tergiversar, professor. Bom, muito bem. Sem tergiversar, mas apenas pontuando um aspecto de que nós não estamos incorporando propostas à luz dos debates. Como também não é prudente sair vasculhando a carta, programa de um e de outro e pegando uma minúcia aqui e acolá que não está diretamente contemplada. Nisso nós concordamos. Sem tergiversar, Rosilene, nós somos contra a PEC. Mas entendemos também que essa postura deve ser feita pela instituição, de forma autônoma, defendendo a universidade, as claras, junto com a comunidade. A questão da PEC, que já foi reportada em outros debates, veio à tona, o professor Antônio e o professor Carlos Deis, para não ficar apenas entortando para o vice-diretor agora, né? Foi discutida essa questão. O que a Chapa 2 defende, e repito o que eu disse anteriormente, não é incorporar discurso, é o respeito à autonomia das unidades e dos centros. Essa questão veio para o centro. Mais uma questão recente, a questão da Universidade Federal do Sertão. Essa questão veio ser discutida aqui no centro. Quantas assembleias, quantas reuniões ocorreram com essa comunidade aqui? Então, o nosso respeito é pela autonomia. Nós seremos contra a PEC, escutando, participando. Tem uma caravana que escute todos. Esse é o nosso entendimento. Não adianta, aí sim, sem tergiversar, sem buscar subterfúgios aqui e acolá para defender ponto de vista. A autonomia do centro é o compromisso da Chapa 2. Nós nos colocamos contra a PEC totalmente atingidos pela PEC. Então é importante sim que a Universidade Federal de Campina Grande discuta isso, porque os cortes na educação e na saúde vão comprometer profundamente os nossos centros, especialmente os centros que têm educação e também saúde. Bom, nós concordamos também nesse aspecto. O que nós dissemos, expressamos, foi que precisamos escutar a comunidade. E esse campus, que tem uma área de saúde pujante, precisa discutir esse aspecto. Mas é preciso que essa discussão seja emanada da direção da universidade, da direção do centro, que traga essa discussão. Né? Eu aproveito um pouco o espaço que tenho aí nesse tempo, nesse bloco, para dizer o seguinte: pela relação que eu tenho como pesquisador, eu tenho tido a compreensão dos problemas da área de saúde, sim. Né? E nesse sentido, repito, professora, e aí não tergiversamos, nem você nem eu. Acreditamos na autonomia da universidade, que essa discussão venha para o centro, para as unidades, para se posicionarmos e aí sermos fortes. Não é aqui e acolá, dizendo que um canto é contra ou a favor, mas qual é a posição dessa universidade. Aí seremos fortes. Bom, está encerrado esse primeiro bloco. Como todos devem ter notado, aqui e acolá alguém extrapolou um pouquinho o tempo. Pelas regras, eu como mediador deveria cortar a palavra. Mas, em nome da fluência, desde que não abusem muito, e também as manifestações aí não tem como conter, então vamos tentar manter a coisa num nível que o debate flua sem ficar truncado.
Por isso que eu estou permitindo que, se está no meio de um raciocínio, conclua, né? Para não ficar aquela sensação ruim de descontinuidade. Então vamos passar agora o setor, né? Qual o primeiro segmento, o segundo e o terceiro, que vão ter os temas contemplados, e depois a ordem de resposta das chapas. Lembrando que cada pergunta vai ser respondida pelas 4 chapas. Alunos, na verdade, 6. Professores e técnicos. Agora a ordem que cada chapa vai responder. Chapa 3. Chapa 1. 2. Chapa 2. E chapa 4. Começa com a pergunta do setor discente, e aí quando passar para o próximo, vai fazendo o rodízio da ordem dessa ordem que foi sorteada. Ok? Quem descobriu o gráfico? Deixa uma carta. Dá uma carta proposta. Felipe Barros da Silva. Cadê? Identifique, por favor. Você. Ok. Criação da Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Tendo em vista a proposta de desmembramento dos campos que constituem a UFCG no Sertão e a criação de uma nova universidade, a Universidade Federal do Sertão da Paraíba, qual o posicionamento dos candidatos sobre o tema? Ok, está claro? Está clara a pergunta? O perguntador é Felipe e primeiro responde a chapa 3. Obrigada, Felipe, pela questão. Uma política que, inclusive, teve como negociação do impeachment da presidente Dilma, que também somos contra. Essa divisão virá enfraquecer a nossa universidade e trará grande prejuízo se ela ocorrer, porque os campi fora de sede, com mais dificuldade do que os da sede, precisam ter consolidados seus cursos, precisam criar novos cursos de pós-graduação e, efetivamente, essa política só vem no bojo da privatização do ensino superior universitário do nosso país. Então, nós somos radicalmente contra a divisão do sertão. Agora, se o sertão assim decidir, a gente vai apoiar a decisão, mas nossa postura é contra a Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Agradecer ao aluno Felipe pela pergunta. Acho que é uma indagação bastante interessante sobre a Universidade Federal do Sertão, até porque a gente está aqui no sertão, né? E eu, como sertanejo, sou uma pessoa diretamente, digamos assim,
antenada nesses assuntos. Então, o que houve no último tempo, há pouco tempo, foi um destaque orçamentário, né, sobre um possível desmembramento, né, da Universidade Federal de Campina Grande para se criar a Universidade Federal do Sertão da Paraíba. O posicionamento da nossa chapa, como já foi justificado aqui em outros momentos, que a gente já vê como candidato aqui, já passou por vários setores, é que a gente deve ouvir a comunidade. Toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Campina Grande deve ser escutada e que vontades próprias não devem se prevalecer. O que deve prevalecer é a vontade de toda a comunidade, né, numa discussão com audiências públicas em cada campus, com todo um rito, né, que a gente possa preservar a autonomia da universidade. O que acontece é que em 2009 já houve esse tipo de indagação e esse tipo de audiências, né, nos vários campi, e a Universidade Federal de Campina Grande se posicionou contrária a essa separação. Nós temos agora, depois de 2009 para cá, nós temos 7 anos, então é uma quantidade de tempo muito grande. No entanto, esse destaque orçamentário não traz informações, digamos assim, para que a gente possa, né, trabalhar uma decisão mais concisa. Então é preciso que se traga mais informações sobre o que acontece, é preciso que se discuta, né? A proposta prevê a criação de mais 4 campi, então é preciso que se discuta com a comunidade e nós vamos abraçar a decisão da comunidade e vamos estimular esse diálogo que já foi feito pelo professor. De forças numa divisão desta vai ser muito prejudicial a uma futura Universidade Federal do Sertão. E como o professor já falou, em 2009 isso foi feito, quer dizer, foi feita uma consulta e ninguém topou isso. Então a ideia da gente é, vamos ouvir a comunidade. Uma vez que fazem esse tipo de ação lá em cima, que muitas vezes a gente não tem um controle, é uma coisa. A outra depois que se pense como uma universidade multicamp, que assuma claramente a ideia de que nós temos múltiplas potencialidades que devem ser integradas e não divididas. A UFCG hoje tem sido administrada como 2 universidades, uma universidade de sede e uma universidade fora de sede. Na UFCG nós já combatemos esse tipo de ideia, porque nós pensamos a UFCG como uma única universidade de Campina Grande e Cajazeiras. E é por isso que nós somos contra a criação da Universidade Federal do Sertão. Mas nós somos contra também porque compreendemos que a Universidade Federal do Sertão irá atrasar ainda mais os esforços de consolidação, por exemplo, do Qual a experiência dos candidatos sobre o ordenamento de despesas? Responde primeiramente chapa 1, depois 2, 4, 3. O orçamento da universidade e de qualquer órgão público está disponível no portal da transparência. Está disponível no relatório de gestão da universidade nossa UFCG desde 2003 até 2015, que é auditado pelo Tribunal de Contas da União. E no nosso caso de Campina Grande, só tem de cada instituição só tem um ordenador titular, que é o reitor, e um ordenador substituto, que não sou eu. Porque, como eu atuo na parte de planejamento e orçamento, eu não posso desempenhar também a função de ordenador, porque tira segregar a função. Isso não é permitido. É como quem trabalha e está aqui presente na parte orçamentária e financeira, sabe que ele não pode empenhar e pagar ao mesmo tempo. É uma suspeição. Não a pessoa, né? Mas ao procedimento. Então, com respeito ao orçamento dos centros, João Kennedy sabe perfeitamente que nós não temos a melhor matriz orçamentária para os centros, mas sabe que existe um modelo. Um modelo que foi discutido em 2013 por diretores à época, que ele não era diretor ainda, evidente, foi eleito no final daquele ano, e só iniciou a atividade em 2014. Mas existe. E digo, matriz orçamentária, inclusive para a universidade, ela é penosa. Os elementos que a constituem traz muito prejuízo para a gente numa instituição encravada no interior do estado da Paraíba e do estado do Nordeste. Porque os nossos indicadores, que o BP falou, um pouco mais de 5 mil vagas ociosas, afeta consideravelmente nosso orçamento universitário. Benefícios do que eles concorreram. Mas eles sabem que existe uma matriz, não é a perfeita, mas existe sim. E está calcada em elementos sólidos
e que foram edificados com a consciência e a aquiescência do diretor de centro daquela época. Professor Reinaldo, nossa compreensão é, primeiro, que a experiência com ordenamento de despesas se dará numa vertente pela compreensão da execução com transparência. A primeira, e eu só posso falar desta, é a minha experiência como pesquisador. Né? Eu disse inicialmente que tive a felicidade de, quando terminei meu curso de engenharia, ter a possibilidade de trabalhar como engenheiro. E nesse trabalho eu tive experiências na gestão financeira, de piso de fábrica, eu fico brincando que eu fui sapateiro. Eu trabalhei na Alpargatas, aprendi a fazer havaianas, depois aprendi a fazer Nike. E nessas minhas experiências, eu gerenciei. Agora, chapa 4. Eu repito, nós não temos uma matriz orçamentária, nós temos uma planilha de custeio, o orçamento é custeio e capital. A UFPB tem a matriz orçamentária dela, a UFRN, a UFPE, a Universidade de Santa Maria, a Universidade de Minas Gerais. Deve ser muito ruim adotar a matriz orçamentária, né? Então, eu defendo a descentralização e transparência. A definição da matriz orçamentária é primordial, é básico, e exigência do MEC. Claro, considerando a especificidade de cada campus. Cajazeiras tem uma subprefeitura. O MEC já introduz essa diversidade, essa diferenciação na matriz de aluno equivalente em função. Campus fora de série tem 20% a mais de recursos e já repassa para o UFCG. Então a gente tem que discutir essa matriz e implementar. Agora, o que é que eu fiz no centro? Essa de custeio que está atrasada há 10 anos. Não existia CUITES, SUMER, nem Pombal. Existe essa planilha que a reitoria distribui esse recurso de custeio, um 12avos, sempre cada mês. E aí, nós definimos no centro a matriz orçamentária de custeio que nós recebemos para cada unidade. Então, todo ano, aprovado no CONSAD, o próximo diretor não pode mexer nessa matriz, a não ser com autorização do CONSAD. Então, nós definimos o percentual em função do número de alunos, número de laboratórios, curso de graduações, técnicos e pós-graduação. E cada unidade sabe quanto vai receber e se planeja o ano todo para pagar passagens diárias e material de consumo. Isso é transparência, isso é gestão, isso é experiência. Da Escola Técnica de Enfermagem, dos estudantes do restaurante universitário, mas, veja só, em Campina Grande foram construídos 3 coretos e alguns serviços diversos, ao custo de R$ 1.043.972,09. Experiência é isso, é não consultar a comunidade e, em vez de atender às prioridades, fazer esse tipo de farra, desgaste, desperdício com nossos recursos. A chapa 3 vai identificar as demandas, estabelecer as prioridades, escutando cada segmento. E a partir daí dar as providências, que são as providências vindas das decisões coletivas, para que nós executemos de forma eficiente, de forma participativa e com absoluta transparência na execução do orçamento. Dizer cometi erro na administração pública, cometer erro é grave, é muito grave, porque não é coisa nossa que a gente está gerindo, é coisa pública, e sobre coisa pública a gente tem que ter muito mais responsabilidade. Temos sim muita experiência e podemos fazer uma aplicação, uma execução orçamentária, ouvindo todos os segmentos, escutando e estabelecendo todas as decisões a partir de um orçamento participativo e da descentralização das decisões.
muda o FCG. Bom, passaremos agora a pergunta do segmento técnico. Está esquentando, você já vai olhar aberto. E a gente senta aqui, porque o frio vai por cima e o quente vem por baixo. Polinésia Pinheiro. Quadro de técnico-administrativos. O que será feito pelas 4 chapas para repor o quadro de servidores técnico-administrativos do CFP que encontra-se defasado, contando hoje com muito mais terceirizado do que efetivos em funções onde deveria ter servidor efetivo, passando assim um atestado para o governo de que a carreira técnico-administrativa funciona plenamente com a terceirização. Responde inicialmente a chapa 2. Polinésia, esse é um problema recorrente em todos os centros. Não é só em Cajazeiras. Ainda ontem, em Souza e Pombal, nós tivemos perguntas pontuais em relação, mas são problemas recorrentes, não é só de Cajazeiras, é até Campina Grande. Nós convivemos, infelizmente, com essa situação, que é uma precarização do trabalho, porque os terceirizados sofrem também, nós sabemos dessa situação dos terceirizados, a forma que o contrato é elaborado, e por outro lado, nós estamos abrindo mão de um trabalho específico dos servidores técnicos administrativos. O que a chapa 2 fará, e ela não pode, e é preciso deixar claro isso, nós não podemos criar cargos, não é? Nós não vamos prometer aqui aquilo que não poderemos realizar, aquilo que não depende da nossa ação específica. O que nós podemos é buscar mostrar aos órgãos de financiamento, ao MEC, as necessidades do quadro, a importância do trabalho, e aí sim ter uma avaliação interna, e repito mais uma vez o que foi dito inicialmente por nós, escutando o centro e as unidades, otimizar os recursos humanos que temos. Buscaremos incansavelmente, é o nosso compromisso, porque só faremos isso com uma universidade que tenha autonomia, que tenha voz no Ministério. Esse é o compromisso da chapa 2, não só na reposição dos quadros, mas na qualificação dos técnicos administrativos. O que nós temos escutado em todos os locais é que os servidores, muitas vezes, para se qualificarem, têm que cumprir jornada extra ou pagar do próprio bolso para uma qualificação. Isso não depende do MEC, isso depende da administração. Conte conosco na chapa 2 para resolver essa situação que depende de nós. Bom, a UFCG tem hoje cerca de 1.500 técnicos administrativos. Desses 1.500 técnicos, cerca de 1.100 estão no campus 7, em Campina Grande. Ou seja, os demais 6 campi contam com 400 técnicos aproximadamente. Não é preciso saber muita matemática, eu não sei, para ver que isso resultará numa equação de carência, né, de falta. O que é que a universidade pode fazer em relação a essa questão? Primeiro, transparência. É preciso que a gente saiba claramente quais são os critérios que foram adotados para que tivéssemos esse quadro atual. É preciso fazer um diagnóstico de quais são as reais necessidades desses técnicos tão concentrados em um único campus. E a partir daí definir um planejamento que consiga, no médio prazo, resolver essa distorção, né? Então, acho que uma questão fundamental, né? E isso implica fundamentalmente na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então nós temos que estar focados na qualidade
E essa qualidade depende da relação humanizada com os técnicos, da motivação dos técnicos e da definição de um planejamento para que a gente possa recuperar efetivamente essas carências. Obrigado. Bem, em relação a isso, a Chapa 3 tem um posicionamento muito firme. Essa relação técnico terceirizado, na verdade a gente entende esse cenário hoje, que é um cenário complicado, evidentemente, porque uma relação como essa é um complicador em função da qualidade da vida acadêmica. E nós entendemos isso que, se vocês observarem, desde 2003, na verdade, nós vivenciamos um fator de crescimento, né? Então o número era muito importante em relação à instituição. Mas nós observamos um crescimento que não foi acompanhado pela questão da qualidade da vida acadêmica. Então crescemos muito em números, passamos de 29 cursos para 77, passamos de 13 cursos de mestrado para 25, de 9 doutorado para 11. Então os técnicos, né, a reposição dos técnicos também deveriam ter sido redimensionados para garantir o fator de qualidade do trabalho e assim garantir a vida acadêmica. Então, como é que a Chapa 3 se comporta em relação a esse fator de relação técnico terceirizado? A gente precisa fazer um diagnóstico, porque nem isso a gente consegue perceber os graus deficitários que se encontram na nossa instituição. Nós não estamos conversando com os nossos segmentos, nós não estamos entendendo o cenário atual que está a nossa instituição. Então, com muita responsabilidade, porque nós temos, tanto a Alexandra como a professora Rosilene, nós estamos colocando para os técnicos, nós vamos estar muito preocupados com o nível de qualidade do seu trabalho. Mas partindo de um diagnóstico, não com falsas promessas, porque nós estamos diante de um cenário de crise. Como a gente vai propor elevação do quadro se a gente não sabe nem exatamente como é que a gente vai ter condições de gerência, porque a política governamental está muito clara e decisiva em relação à educação e à saúde, e isso todos nós sabemos de forma muito clara. Mas nós prometemos que nós vamos trabalhar exatamente com todos os segmentos, com os estudantes, com os professores, mas sobretudo com os técnicos, para dar qualidade ao seu serviço, passando por um planejamento estratégico, por um diálogo permanente, tentando estabelecer uma base de diálogo e assim evoluir na função de um desenvolvimento institucional. Muda o FCG. Professor Polinésia e demais pessoas que estão aqui nesse auditório, de fato, a conquista do quadro de referência do texto já foi uma madeira em 2011. A gente não tinha reposição imediata quando a conseguiu evadir por algum motivo, a aposentadoria ou qualquer outro. Mas o que ocorreu com a terceirização? Desde 96 o Estado encolheu. E aí foram extintos todos os cargos da classe A e B, que era a classe de apoio, e grande parte da classe C e uma pequena parte da classe D. Com a extinção desses quadros, nós tivemos que repor o servidor terceirizado. É a regra do jogo. E eu concordo plenamente com a posição de Marcos Vinícius, com o que a Alessandra falou, por demais. A defesa é permanente. Porém, esse quadro de referência nos dá uma marra, porque a marra já está codificada por classe C, D e E, quanto servidor nós temos que ter. A única flexibilidade que nós temos é permutar cargos existentes na mesma classe, mas não entre classes. A pactuação para os novos campos foi assinada 40 servidores para cada um. É muito pouco. Não é falta de insistência para os novos, Pombal, Sumé e Cuité. Não é muito pouco. Tentamos várias vezes, mas se o governo não, por meio do Ministério do Planejamento, não ampliar esse quadro de referência, a gente não tem como prover mais água para vocês. Só tem uma saída para não comprometer os trabalhos, contratar serviços terceirizados de cargos existentes, como por exemplo recepcionista, telefonista, auxiliares gerais. Sobre o concurso, nós já podíamos ter iniciado as nomeações, concurso que promove o recebimento. O que é que está acontecendo? Foram publicados no Diário Oficial da União uma orientação normativa de como aferir a falta de candidatos que estão convocados para confirmar aquela declaração. E isso está implicando na nomeação subsequente e efetivo exercício de servidores para recompor o quadro ainda insuficiente. Bom, agora teremos uma nova pergunta do setor docente. A ordem de resposta é 4312. Anne Cristine, Pedagogia.
expansão universitária. Bom, eu vou ler a pergunta, eu acho que essa pergunta já foi discutida aqui, certo? A quem interessa a criação da Universidade Federal do Sertão, a partir da UFCG, conforme proposta parlamentar que tramita em Brasília? Eu não sei, eu acho que essa questão já foi contemplada, correto, amigo? Então podemos ir para outra. Sofia Dionísio Santos. Inclusão e distribuição de vagas. Cajazeiras, depois de muita luta, conseguiu garantir a contratação dos professores de Libras para o CFP. Ainda assim, a administração atual não garantiu a contratação dos técnicos, intérpretes técnicos e planejamento. Com relação à distribuição e alocação de vagas de professores e técnicos, nós estamos defendendo a transparência na administração. O que é isso? Nós defendemos no Pleno que a CPPD, depois de 14 anos, que reza no nosso estatuto, que fosse implementada. Agora, só depois de 14 anos, é que ela está sendo escolhida pela comunidade. A CPPD tem um papel fundamental para justamente fazer o diagnóstico e corrigir essas distorções e sugerir a reitoria, né, para a administração para corrigir. Ela não tem o poder de executar, mas é um órgão que pode analisar, além de julgar os processos de ascensão. Então, é preciso haver transparência e nós vamos nesse sentido, porque defendemos a CPPD de forma imparcial e que possa fazer um diagnóstico para que a gente possa resolver ou minimizar os problemas. Não é possível Cajazeiras com 40 técnicos, com o ITEC com 40 técnicos, onde era previsto mais de 60. Então, o que acontece hoje? Vocês acham que isso vai mudar? Sofia, não vou repetir as questões que eu concordo. Agora, tem como fazer isso sim. É somente ter uma visão de uma universidade inclusiva, porque a abertura de vagas para a contratação de técnicos passa por aí. Passa por uma visão inclusiva da universidade. Então, nesse sentido, a gestão superior e a comissão de vagas docentes, que também tem a participação do candidato da situação, tem responsabilidade. Falta visão para dizer que universidade queremos. E a universidade que queremos é uma universidade em que a carreira do nosso servidor técnico administrativo, assim como do nosso servidor docente, seja defendida com essas práticas. Vamos substituir aqueles lugares que hoje estão terceirizados por técnicos. É verdade, ainda falta o tradutor intérprete de Libras, que é do segmento técnico administrativo da classe D. Esse, já justifiquei na pergunta anterior, não foi ainda preenchida a vaga, ou seja, a ocupação pelo tradutor, porque ainda não fizemos as nomeações dos candidatos por conta da orientação normativa, que é a aferição de quem se autodeclarou negro. Não pode descumprir o edital. Sobre o que ele falou, que está muito lento o processo, nós recebemos a orientação da Procuradoria da República, por provocação nossa, e por Procurador Federal, que só a gente já devia realizar o curso depois de ter terminado o que se venceu no final de 2014. Em 2015, os servidores que estavam nomeados para a comissão, pelo processo de greve que só nós terminamos em outubro, não se negaram, mas estavam pressionados pelo sindicato a não fazer nenhuma habilidade inerente à conclusão do edital. E a gente tem que respeitar o movimento paredista, porque era um princípio de justiça. Então, pronto. Sobre remoção, que foi falado no bloco anterior, é bem lembrar, nós democratizamos o processo de remoção. Ele só é realizado por edital, cuja norma nós temos já aprovado pelo plano de gestão. Não existe remoção, a não ser o decisão judicial ou laudo pericial que a gente faça no balcão.
porque nós temos marco regulatório para isso. Isso já é um incremento considerável no acesso ao processo de democratização. Ok, Sofia, cadê Sofia? Ah, tá aqui. Sofia, você está ouvindo essa resposta hoje, né? Você não ouviu essa resposta antes. Não é isso? É. Então, o que eu acho que está faltando para a gente é justamente isso, é planejamento. Porque se é necessário que haja uma eleição para reitor, para que Sofia escute o porquê que ainda não foi atendida a questão do intérprete e dos técnicos de laboratório, é porque alguma coisa no planejamento, ou quase tudo, não funciona. Quer dizer, é preciso que venha para esse ambiente, para hoje, para poder ouvir esse tipo de resposta. Terrível isso. Lá no Centro de Humanidade tem um curso agora de letras libras, não é? Tivemos a contratação dos professores e de intérpretes também. Claro que a questão de você ter essa coisa planejada, quer dizer, de você evitar avaliação de curso, acessibilidade, mobilidade. Então, tudo isso é um exemplo, é um retrato de como está o UFCG. Se quiserem continuar, é por conta disso. Senão, vocês têm opções para mudança. Agora, uma nova pergunta dos técnicos. Vamos passar para a seguinte. Vicente. William Pacheco. Ampliação de cursos de pós-graduação. O CFP é o campus que direciona o ensino à formação de professores. No entanto, não contamos com nenhum curso de pós a nível de mestrado ou doutorado acadêmico em educação. O que será feito para reverter esse quadro? Entenderam a pergunta? Inicialmente chapa 1, depois de 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Não, é porque nós estamos indo para o setor discente, né? O de técnico furou a pergunta. 1, 2, 4, 3. Uma excelente pergunta, porque eu venho do campus de Pombal, e lá em Pombal a gente completou 10 anos esse ano, e a gente tem 3 cursos de mestrado. Eu gostaria de deixar bem claro como é que se acontece, como é que surge um curso de pós-graduação. E uma das coisas que a gente precisa para ter um curso de pós-graduação é que a gente faça uma proposta concisa e que tenha um grupo de professores permanentes com produção, com produtividade, porque isso é e assim que deve ser. O professor citou que a gente tem 2 universidades. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é que a gente tem uma universidade com 7 campi diversa. A gente tem diversidade. Não podemos confundir segregação com diversidade. Isso é um discurso muito perigoso. A gente é diverso e na nossa diversidade a gente deve ser representado. Por isso eu pergunto, com exceção da chapa da professora Rosalina e do professor Alexandre, por que as outras chapas se formaram concisas em Campina Grande? E não porque permitiram a diversidade, que é uma coisa que a gente briga tanto, né, em toda a estrutura e na universidade principalmente. Obrigado. Essa questão dos cursos de pós-graduação, seja consolidar e ampliar a qualificação dos atuais e ter novos programas de pós-graduação, é um desafio da universidade. Isso é um desafio da administração, através de uma política na PRPG
que fomente, que apoie, mas é igualmente uma iniciativa de cada centro, de cada unidade. Volta à questão primária que foi dita inicialmente, a questão do planejamento estratégico. Onde queremos chegar? Passa pela pós-graduação, sim. Nós entendemos que a pós-graduação é uma forma importante da consolidação dos cursos de graduação também, porque catalisa talentos, forma mão de obra qualificada, identifica e fortalece os programas da região, né? Tem essa compreensão, é um desafio da próxima gestão, né? Cajazeiras, através do seu corpo docente, definirá e terá o apoio da reitoria, da nova administração, com o professor Lucieno e comigo. A nossa compreensão é que a pós-graduação é o diálogo, é a ponte que temos na qualificação, não só dos membros externos, que catalisa também de outras regiões, mas também do quadro da universidade, dos nossos técnicos, dos nossos professores. Nós ainda, em números redondos, né, temos ainda 2/3 de professores que poderiam almejar a sua qualificação, sem esquecer de que é um trabalho iniciativa própria, não é? Tem quadro preparado para concorrer, apresentar propostas de Cajazeiras é de 16 horas e isso tem implicações no tempo que se tem para produção científica necessária para criar um programa de pós-graduação. Esses professores da licenciatura precisam acompanhar os seus alunos nos estágios nas escolas. São essas especificidades que uma chapa formada a partir de uma compreensão da necessária diversidade acadêmica compreende. Chapa essa formada, inclusive, a partir do diálogo com expressivos professores desse campus, que apoiaram essa formação e essa conformação acadêmica, porque o nosso interesse é um interesse acadêmico. Cajazeiras ainda não tem um programa de pós-graduação, porque a Universidade Federal de Campina, estrito senso acadêmico, porque a Universidade Federal de Campina Grande não teve nesses 14 anos um compromisso com a consolidação dessa universidade. E ninguém se engane, a consolidação dessa universidade passa pela pós-graduação. Uma pós-graduação forte é a força será a força de Cajazeiras. Então, é preciso que a gente claramente defina metas, dê apoio, converse com as pessoas, chame consultores, libere tempo, defina estratégias para que a gente possa constituir um programa de pós-graduação. Não é apenas culpar o professor porque não tem, mas a reitoria e a administração assumir o seu compromisso em fazer com que isso se realize. Bem, me permitam colocar no início da minha fala, eu sou filha dessa casa, fui formada aqui no CFP, carrego na minha essência essa formação e tenho muito orgulho de ter sido formada aqui. Nós temos aqui nesse centro uma história de 38 anos. E desde a minha época, que eu não vou dizer minha idade, mas eu sou muito nova também, né, no corpo e no espírito, mas desde a década de 90 que a gente almejava pela pós-graduação aqui no CFP. Década de 90. E de lá para cá, o que foi que fez? Evoluiu? Camilo, com todo o respeito que tenho, me permita discordar de você. Eu acho que não é o professor que tem que estar indo atrás, não. Acho que são os dois, os professores e a gestão. Eu acho que não tem essa, não é um papel só de um. Eu trabalho no CDSA, no Cariri Paraibano, em Sumé, e lá, de 2010 para cá, eu só tive a oportunidade de ter uma visita do provedor de pós-graduação, para cobrar dos professores o mestrado, enquanto que não se ofertou nenhum apoio. E sabe quem foi atrás do mestrado na minha instituição, no meu CDSA? Foi exatamente a Alexandra Vieira, através das articulações com outros professores, através de laboratórios associados. Então, como pode isso acontecer na minha instituição? Por isso a chapa 3 é muito forte nessa questão. A pós-graduação, inclusive, caso vocês não saibam, é um dos elementos que eleva o ranking das universidades. Hoje, a UFCG está ocupando o 38º
posição no ranking das universidades, estamos caindo, inclusive por conta de pós-graduação. Os critérios dos rankings, minha gente, é ensino, é pesquisa, inovação, internacionalização e mestrado. Então, como é que pode um centro de formação de professores ainda não ter essa vivência? Nosso centro começou em 2009, através de laboratórios associados, a gente conseguiu levar. Mas e vocês? Como fazer isso? A Chapa 3 tem uma resposta para isso. Nós vamos estar articulados com perguntas. E para evitar que haja questionamento quanto à isonomia, então, como os técnicos não fizeram pergunta, nós vamos passar para a próxima fase, infelizmente. Tá? Então, o bloco 4 é o bloco das considerações finais. A sequência é a inversa do bloco 1, 3, 1, 2, 4. Ok? Então, 5 minutos para cada chapa fazer suas considerações finais. Inicialmente, chapa 3. Gostaríamos de agradecer o carinho com que vocês escutaram nossas propostas, nossos compromissos, e dizer que a Chapa 3 está vindo com muitos diferenciais, não só começando com a composição feminina, uma composição que é ditada por alguém que tem essa vivência, né, do Campina Grande, mas alguém que traz essas vivências que está lá longe de Campina Grande. Né? Então eu tenho essa vivência e vou trazer para a gestão essa forma de aglutinar e integrar todos os centros da nossa instituição. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês para esse momento. É um momento de extrema responsabilidade que a gente está pedindo esse olhar numa consulta como essa. Porque ela vai ser decisiva para a gente tentar ver se consegue sair fortalecidos diante de uma crise. Então, a nossa gestão, a minha e a de Rosilene, estamos trabalhando pelos fatores da transformação. Uma transformação que vai buscar, sem dúvida nenhuma, podem ter certeza, os fatores de integração, de participação e de transparência. Porque em momentos como esse, é muito fácil gerir uma instituição quando você tem muito dinheiro. Eu quero ver vocês fazendo uma gestão eficiente quando você tem pouco recurso. Mas podem ter certeza que a Chapa 3 assim o fará. Porque nós vamos estar unidos com vocês. Não abaixo, não acima, mas do lado de cada segmento, conversando, dialogando e dizendo para onde vai o nosso orçamento. Porque o nosso orçamento vai ser participativo. Vocês vão decidir juntamente conosco a nossa gestão. Então é uma gestão que passa por recurso. Temos que discutir recurso na nossa instituição, mas, sobretudo, nós vamos fazer uma gestão de pessoas, porque a base da nossa universidade são as pessoas. Os nossos fatores de existência são os alunos, são os técnicos e os nossos colegas. Então, unidos e fortes, nós vamos estabelecer uma verdadeira gestão eficiente. Então, juntos somos mais fortes e nós convocamos vocês para ter esse carinho e atenção em relação às nossas propostas, os nossos compromissos. Não é discurso, não é palavras jogadas ao vento, é a nossa história de dedicação em relação à nossa instituição. Então, acreditando, vamos juntos construir uma nova UFCG. Manda o UFCG! Muito obrigada a todos vocês, a todos e todos, por esse momento. É uma alegria muito grande e dizer para vocês que tudo que nós somos e tudo que Rosilene é como cidadã brasileira é porque estudou na universidade pública de qualidade e que tem muito, mas muito compromisso, não só com a universidade pública de qualidade em todo o país, mas na nossa UFCG, no nosso estado. Nós estamos pedindo a vocês a reflexão e pedindo a vocês que, se possível, votem na mudança, vote e mude o UFCG, porque nós temos experiência acadêmica, política e administrativa. Construa essa universidade transformadora, construa essa universidade que precisa ser inclusiva para responder à sociedade todo o apoio que ela nos dá. Precisamos dessa confiança, precisamos dessa mudança. Muda o UFCG. Gostaria de agradecer aos meus colegas postulantes pelo excelente debate. Eu acho que hoje foi um debate bastante rico. Agradecer a vocês que estiveram aqui para nos escutar, né? Tiraram um pouco do seu tempo para escutar as nossas propostas. Dizer que eu conheço o caminho para se instalar
um programa de pós-graduação e eu estou à disposição. E em sendo eleito, eu com certeza vou ajudar vocês também, assim como já existe uma proposta, né, o Prof. Letras, que a gente espera que aconteça. Né? Então, eu gostaria de dizer que a nossa chapa é conhecimento, compromisso, né, e segurança são os alicerces da nossa proposta. E a nossa gestão, o objetivo da nossa gestão é uma gestão que seja participativa, dialógica e que as pessoas sintam essa representatividade, que se identifiquem com a gestão também. Uma gestão que seja responsável, que tenha a preocupação e tenha um cuidado com as consequências das promessas e dos nossos atos. E principalmente, né, professor, uma gestão que possa incluir todos nesse processo. Então a gente quer trazer essa ideia porque a insegurança que a gente vive no momento exige de nós, não só gestores, mas também membros da comunidade acadêmica da UFCG, resiliência, determinação e principalmente persistência para que a gente continue evoluindo, para que a gente continue crescendo mesmo diante de toda a diversidade do momento econômico e político. Nós precisamos de conquistas, nós não precisamos de ilusões. Nós precisamos focar no que a gente pode fazer e não no que a gente não pode fazer. É nesse sentido que a gente vê isso. E eu sinto, às vezes, durante os debates, que as 3 postulações vêm com uma proposta de mudança e simplesmente descaracteriza tudo que foi feito até hoje. Tudo que foi feito até hoje foi importante. Eu presto. O professor que me ensinou presta. As estruturas que estão aqui, tudo que foi feito até hoje, a gente deve respeitar como forma de legado. Isso não pode ser esquecido. Eu sou prova viva disso, sou testemunha disso. Então, gente, no dia 30 de novembro, não esqueça do documento com foto, né? Vamos votar Vicemar e Camilo, Chapa 1. Agradeço a todos pelo dia de hoje. Abraço. Mas, repetindo o agradecimento, acho que cada um que se sente caloroso, os postulantes, meus parabéns pelo debate. A gente sabe que as reações pessoais existem, mas é respeitosa, até porque o Luiz passa, né? E a nossa amizade é perene. Ao mediador, ele, pela paciência, a Irinaldo pelo apoio e suporte, a vocês todos que suportaram até agora esse momento. Um já saiu por algum motivo, que é bastante justificável, mas digo, eu e Camilo estamos no caminho certo. Chapa 1, Vicemar e Camilo, no dia 30 de novembro, para que a gente possa dar continuidade à execução do projeto que a gente desenhou para a Universidade desde a sua criação. Reforço essa frase, ela é muito importante. Tenho certeza de que faremos o melhor. E reconheço, o que não foi feito é porque não foi possível, mas nós temos as ideias. Corrobora agora ou adiciona informação que é nova do que não foi possível naquele momento. Tenho experiência sim de gestão. Fui bancário e não banqueiro por 17 anos e meio. Então, naquela instituição de crédito, aprendi muito. Por isso que tenho essa capacidade de gerenciar recursos e a capacidade diuturnamente de trabalhar em prol da UFCG, que tanto amo e que tanto abraço. Tenho certeza, todos vocês, votem, acompanhem, converse com cada colega que me conheceu, que nós teremos no dia 1 uma vitória consagrada e que poderá dar continuidade. Fala muito também. Claro que não há ninguém inexperiente aqui. Acho que todos estão imbuídos, inclusive, com desejo de fazer melhor. A questão é, vamos mudar de fato? Vamos criar e renovar de fato? Façam essa reflexão. Claro que eu e o professor Marcos aguardamos que vocês tenham essa confiança na Chapa 2, no dia 30, e que esse momento não fosse apenas em época de eleição. Que pudesse ter esses debates, essas conversas com a comunidade, a partir de quem assumir essa universidade em fevereiro, constantemente, para que você de fato seja transparente e que você tenha a participação de todo mundo, tá? Muito obrigado. Dia 30, Chapa 2, criar e renovar. Bom, vou reiterar os nossos agradecimentos a todos aqui presentes, a todos os colegas. Eu vou aproveitar esse instante para fazer algumas reflexões com vocês finais do que eu penso. Eu tenho dificuldade de ter que reafirmar coisas que são valores da sociedade. Nós não precisamos ficar reafirmando e apontar os caminhos para eles. O nosso exemplo será o futuro desses jovens. O nosso exemplo é o que determinará
os 4 próximos anos dessa gestão. Nós não estamos aqui para negar o que foi feito, em absoluto, porque essa UFCG foi construída por todos nós. Eu, humildemente, na minha condição, entendo que contribuí para a UFCG. Todos nós contribuímos. Então, não precisamos falar nesse sentido de que estamos negando. Nós não estamos negando. O que nós precisamos é olhar o futuro de outra forma. É essa reflexão que nós estamos pedindo a vocês. E, finalmente, eu compreendo, que nós compreendemos que há um desafio no momento, seja econômico, político e social dessa universidade. Todos nós que nos apresentamos temos experiência, todos nós temos sentimento por essa instituição. Isso não é suficiente apenas para dirigir a universidade. A reflexão que pedimos é: olhe, repito, para a história acadêmica de cada um. Essa universidade precisa de uma inserção, fortalecer a sua inserção, fortalecer cada unidade. É esse compromisso da Chapa 2. Eu tenho reiterado, alguns falam sociologicamente na sua linguagem, historicamente na sua linguagem. Eu sou químico, né? De formação eu sou engenheiro químico, mas não sou químico. Eu tenho repetido que eu entendo que a sociedade ela vai ganhar força e simpatia por uma grandeza termodinâmica chamada entropia. Respeitar a diversidade dará diversidade de cada campus na sua comunidade, no ensino, na pesquisa e extensão. Do campus 1 ao campus 7, essa compreensão dará estabilidade a essa universidade, fortalecerá e consolidará a universidade que sonhamos. No dia 30, a partir de uma reflexão de todos vocês que contamos, Chapa 2, criar e renovar essa universidade. Bom, eu agradeço as pessoas que até agora permaneceram aqui. Muito obrigado e parabéns pela educação. O nível do debate foi muito intenso e de alto nível, né? Agora, concordo com o professor Marco Vinícius, todos aqui têm experiência, né? Inclusive de caixa de banco. Eu acho que a experiência mais importante para um administrador da universidade, que é muito complexa, é justamente a experiência que temos no ensino da graduação, no ensino da pós-graduação e na orientação de nossos alunos. Essa experiência que nos faz sentir e detectar os problemas que queremos solucionar. Então, nesse sentido, eu fico muito medo com relação de personificar a reitoria como se o campus de Cajazeiras, o campus de Souza, fosse criado exatamente pela reitoria. O grande forte dessa instituição é o capital humano, é o coletivo. Cajazeiras não deve nada à reitoria, Patos não deve nada à reitoria. A construção desse campus é na labuta do dia a dia dos técnicos, professores e dos estudantes. Nós temos que considerar isso. Não podemos achar que as decisões devem ser tomadas para a reitoria e ficar com o prato na mão, pedindo e agradecendo a reitoria. É obrigação. A reitoria é um órgão executivo, não deliberativo. Nós temos que respeitar essa hierarquia. São servidores públicos que ganham gratificações para servir a comunidade e não para fazer favores. Por isso, nós defendemos um projeto de universidade que realmente tenha um plano de capacitação para os docentes, tem uma política de ensino definida, uma política contra a evasão, uma política de extensão, de cultura, de inovação, de pesquisa. Qual é o projeto dessa reitoria? Onde está esse projeto? Devemos entender que essa universidade precisa de novos rumos, de novos caminhos. Uma professora de meteorologia me disse: Kennedy, vocês não vão resolver os problemas da universidade em 1 ano, 2 anos. Não estamos prometendo ilusões, professor. Nós estamos prometendo trabalho. Precisamos
colocar para a administração, colocar para os professores e os técnicos um caminho que eles saibam, nós estamos no caminho certo, com a descentralização orçamentária, com a modernização da universidade e principalmente, respeitando, Rosilene, a diversidade cultural, social e ideológica. A universidade é plural, multicamp e temos a obrigação, como Marcos Vinícius, de respeitar essa diversidade. Então, vamos mudar o UFCG num projeto de mudança real e com um novo caminho. Muito obrigado. Pessoal, nós nos colocamos, não é de hoje, como uma chapa de oposição. E nós somos uma chapa de oposição porque discordamos da maneira pela qual a universidade tem sido gerida. E esse debate, e a gente precisa ressaltar essas questões, ele serviu muito claramente para definir essas diferenças. Nós pensamos uma universidade, e eu acho que é o pensamento também de Casageiras, que não quer ajuda. Nós na UFCG queremos políticas. Nós queremos que o pró-reitor defina uma política de ensino, defina uma política de pós-graduação, defina uma política de avanço nas infraestruturas. Nós não queremos ajuda, nós queremos política. E nós somos oposição porque nós não consideramos, não acreditamos e não aceitamos e não concordamos que só o que foi feito foi o que foi possível. Nós andamos pelas outras universidades e vimos o que foi feito. Esperamos que tenha votado bem no dia seguinte. Muito obrigado.